Já teve aquela sensação de que a gente está assistindo a um filme repetido, sabe? Que em momentos de grandes mudanças, as pessoas parecem, sei lá, encenar um roteiro que já foi escrito antes? É exatamente essa a ideia que a gente vai desvendar hoje. É uma sensação bem forte. Vamos analisar um trecho que mergulha na Revolução de 1848 na França para explorar uma tese central e bem provocadora. As pessoas fazem a própria história, sim, mas não nas condições que elas escolhem. Elas agem sobre o peso do passado, é isso. Exatamente, sobre um peso esmagador do passado, muitas vezes usando a linguagem, os símbolos e até o figurino de gerações que já se foram. E este é o nosso segundo episódio da série baseada nesta obra, né? No primeiro, a gente preparou o terreno, mostrou aquela panela de pressão que era a França antes de 1848. Isso. E agora vamos ver essa panela explodir. E o mais fascinante, pelo que entendi, é ver como a Revolução mal nasceu e já estava assombrada pelos fantasmas de 1789 e de Napoleão. Totalmente. A missão aqui é entender por que, para o autor, certas revoluções precisam esquecer o passado para poderem, de fato, criar o futuro. Bom, a tese de partida já é uma frase bem impactante que o texto traz. Sim, é uma das mais fortes da teoria política. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Uau, pesadelo. A ideia não é que a gente está preso e não pode fazer nada, mas que, no momento de criar algo radicalmente novo, nosso primeiro impulso é buscar segurança no que já é conhecido. Isso é mais profundo do que simplesmente aprender com o passado, não é? Parece quase uma possessão, como se os espíritos da história tomassem conta do palco. Exato. É uma ótima imagem. E o texto dá exemplos muito claros. A Revolução de Cromwell, na Inglaterra, por exemplo, se vestiu com a linguagem e os profetas do Antigo Testamento. Certo. Um século e meio depois, a Grande Revolução Francesa de 1789 foi buscar sua fantasia na República Romana. De repente, todo mundo era um Brutus, um Graco. Falavam e se vestiam como heróis romanos. Mas por que fazer isso? Era só teatro? Ou tinha uma função mais prática? Tinha uma função crucial. Essa roupagem grandiosa servia para duas coisas. Primeiro, para dar aos próprios revolucionários a altura e a coragem necessárias para a tarefa gigantesca que eles tinham pela frente. E a segunda? E segundo, para esconder o conteúdo real, sabe? O objetivo de fundo daquela luta, que era essencialmente burguês. Ok, vamos parar aí um segundo. Quando a gente fala conteúdo burguês, de quem exatamente estamos falando nesse contexto? A gente está falando da classe que detinha o poder econômico, mas ainda não tinha todo o poder político. Os donos de indústrias, os grandes comerciantes, os banqueiros. Não era nobreza. Não era nobreza de sangue. Era a nova elite do dinheiro e a Revolução de 1789 foi, em grande medida, a consolidação do poder deles. A fantasia romana ajudou a mobilizar todo mundo para essa tarefa que, no fundo, era deles. Entendi. Então a fantasia romana era como um combustível heróico para uma transformação bem pragmática. E o que acontece quando a poeira baixa e a tal sociedade burguesa se estabelece? Os fantasmas vão embora, a Roma antiga é ressuscitada, mas só até o trabalho sujo terminar. Depois que a nova ordem se consolida, os heróis romanos dão lugar aos verdadeiros intérpretes daquela era, os economistas, os políticos pragmáticos. A encenação heróica cumpriu seu papel e saiu de cena. Exato. Ok, isso para 1789. Mas o ponto central do material de hoje é 1848, mais de 50 anos depois. O que acontece quando se tenta usar o mesmo truque de novo? É aí que a coisa muda de figura. O argumento é que a história se repete, sim, mas de um jeito diferente. A primeira vez, com uma grande tragédia. E a segunda como uma farsa. Exatamente. Peraí, essa ideia é muito forte. Não é só que a história rima, é que ela vira uma paródia de si mesma. Quase uma comédia de erros com consequências trágicas. É exatamente essa a provocação. A Revolução de 1848, segundo essa análise, não conseguiu criar a sua própria poesia, a sua própria linguagem.
Ela ficou presa imitando e parodiando o passado. Ora uma coisa, ora outra. Isso. Ora tentava ser a Revolução de 1789, ora a fase mais radical de 1793. O resultado foi uma caricatura, figuras medíocres se escondendo atrás das máscaras de gigantes do passado. Me dá um exemplo concreto dessa paródia. Quem estava fantasiado de quem nesse remake de 1848? Olha, o texto descreve um verdadeiro desfile de imitações. O revolucionário Marrast se fantasiando de Bailly, o primeiro prefeito da Paris revolucionária. O general Cavaignac imitando Napoleão. E o mais famoso de todos, e claro, o mais emblemático. O sobrinho de Napoleão, Luiz Bonaparte, tentando preencher o figurino do tio. É como se a França inteira estivesse presa num sonho, revivendo uma glória que não era mais dela. O texto usa uma analogia interessante sobre aprender um novo idioma. Sim, é uma ótima analogia. Quando você aprende uma língua nova, no começo você traduz tudo mentalmente a partir da sua língua-mãe, né? Claro. Você só domina de verdade o novo idioma quando consegue pensar diretamente nele, sem precisar da muleta do antigo. A Revolução de 1848 nunca alcançou essa fluência. Ficou presa na tradução, sempre recorrendo à memória da primeira revolução. E por isso nunca conseguiu dizer nada de autenticamente novo. Exato. Essa situação toda parece um verdadeiro caos. Existe uma forma de organizar essa linha do tempo para a gente entender como as coisas saíram tanto de controle? Sim, felizmente o texto nos oferece um mapa bem claro, dividindo o período de fevereiro de 1848 a dezembro de 1851 em 3 grandes atos. Ok, vamos pelo começo. Qual foi o primeiro ato? Como essa revolução começou? O primeiro ato é o período de fevereiro. Ele é bem curto, de fevereiro a maio de 1848. É o prólogo da peça. Certo. O rei Luís Felipe foi derrubado e formou-se um governo provisório. A palavra-chave aqui é improviso. Era uma aliança bizarra de todos os grupos que derrubaram o rei. Todo mundo junto. Desde a burguesia industrial até os trabalhadores socialistas de Paris. Estavam todos juntos no mesmo barco. Uma espécie de lua de mel revolucionária, então. Todos unidos contra o inimigo comum que tinha acabado de cair. Exatamente. Uma lua de mel estranha e cheia de desconfiança. Mas por um breve momento, todos declaravam a República como social e celebravam a fraternidade. Só que era um barco furado. Completamente. Logo, cada um começou a remar para o seu próprio lado. Foi uma fase de euforia e confusão, onde ninguém ainda tinha coragem de tomar o poder sozinho. E qual foi o primeiro sinal de que a lua de mel tinha acabado? O que marca o início do segundo ato? O segundo ato começa em maio de 1848, com a reunião da Assembleia Nacional Constituinte. Ele vai até maio de 1849. A Assembleia foi eleita por sufrágio universal masculino. E o resultado? O resultado deu uma vitória esmagadora para a burguesia republicana, a ala mais moderada. A missão declarada deles era uma só: acabar com a ilusão social de fevereiro e reduzir a revolução à sua escala burguesa. E como os trabalhadores de Paris, que tinham sido a força principal da revolução em fevereiro, reagiram a isso? Eles perceberam que estavam sendo passados para trás. A gota d'água foi o fechamento das oficinas nacionais, que eram uma espécie de programa de emprego para os desocupados de Paris. Ah, claro. Vendo suas conquistas ameaçadas, o proletariado parisiense se levanta. Aqui precisamos definir outro termo importante. Quando falamos de proletariado, nesse momento da história, a quem estamos nos referindo? A gente está falando da classe dos trabalhadores assalariados urbanos. Pessoas que não tinham terras, nem fábricas, nem ferramentas próprias. A única coisa que possuíam para vender era sua força de trabalho em troca de um salário. E em Paris eles eram uma força importante. Em Paris, eles eram uma força política consciente e organizada, um motor da ala mais radical da Revolução. Então, de um lado, a burguesia modelada na Assembleia, e do outro, o proletariado radical nas ruas de Paris. Era uma colisão inevitável. Completamente. E essa colisão acontece de forma brutal. O que se segue é a famosa Insurreição de Junho de 1848. E isso não foi um simples protesto, não. Foi muito mais sério. Foi, nas palavras da nossa fonte, o evento mais colossal da história das guerras civis na Europa.
Paris se transformou num campo de batalha, bairro contra bairro, classe contra classe. Um evento colossal. Mas quem saiu vitorioso? A República Burguesa. O governo usou o exército sob o comando do general Cavaignac e esmagou a insurreição sem piedade. A vitória foi total. E a consequência foi imediata e devastadora para o lado perdedor. A descrição da repressão é chocante. O texto menciona mais de 3.000 insurgentes massacrados e 15.000 deportados sem julgamento. É um número que paralisa. Sim. A ideia de fraternidade de fevereiro morreu ali, nas ruas de Paris. Morreu e foi enterrada. A derrota de junho é o ponto de virada fundamental de toda essa história. Ela rasga o véu da República para todos e expõe a realidade nua e crua. Que era? Que a República Burguesa significava, na prática, o domínio absoluto de uma classe sobre todas as outras. A burguesia mandava em tudo e em todos, sem qualquer limite. E o que aconteceu com as outras classes? Os pequenos comerciantes, os camponeses, onde eles se encaixaram depois dessa batalha sangrenta? Aí acontece um fenômeno interessante. O medo do partido da anarquia, do socialismo, do comunismo, como o proletariado passou a ser chamado, uniu todo o resto da sociedade. Todo mundo contra eles. A aristocracia financeira, a burguesia industrial, a pequena burguesia, o exército, os intelectuais e até os camponeses. Todos eles se agruparam em torno do que o texto chama de Partido da Ordem. Com um lema bem claro, imagino. Claríssimo. O grito de guerra deles era propriedade, família, religião, ordem. Ou seja, a derrota dos trabalhadores em junho não só consolidou o poder da burguesia, mas também criou um pânico generalizado que uniu todos os outros proprietários contra eles. Exatamente. A derrota de junho aplainou o terreno, como diz a fonte, para que a República Burguesa pudesse ser construída sem mais contestações radicais. E isso nos leva ao terceiro e último ato da peça. Que seria o período da República Constitucional, que vai de maio de 1849 até o golpe de Estado em dezembro de 1851. Isso. É um período onde a história continua, mas as cartas já estão marcadas pelo resultado da luta de classes de junho. O jogo já estava jogado, de certa forma. Em grande parte, sim. O proletariado está derrotado e politicamente marginalizado. O palco agora é dominado pelas disputas internas do Partido da Ordem, mas a grande questão social, a questão da revolução, já tinha sido decidida. E o que acontece com o proletariado depois de uma derrota tão esmagadora? Eles simplesmente desaparecem do mapa político? Não desaparecem, mas perdem a iniciativa. O texto descreve que eles tentam se reerguer de tempos em tempos, mas cada tentativa é mais fraca que a anterior. Que triste. E são forçados a abandonar a ideia de transformar o mundo por conta própria e se voltam para experimentos menores, como cooperativas, bancos de troca. Uma luta menor, mais localizada. Exato. Tentando alcançar a sua redenção pelas costas da sociedade, de forma privada. Um caminho que, segundo a análise, estava fadado ao fracasso. Isso nos leva de volta à ideia inicial, sobre o passado e o futuro. Como essa derrota em junho se conecta com a necessidade de uma revolução, criar sua poesia a partir do futuro? A conexão é direta. A derrota brutal força uma tomada de consciência. O argumento é que as revoluções proletárias do século XIX não podem mais se iludir com as glórias do passado, como fez a burguesia com sua fantasia romana. Elas precisam se livrar dessa adoração pelo passado. Dessa superstição. Dessa superstição, ótimo termo, as revoluções anteriores precisavam de memórias históricas para se enganar sobre o que estavam fazendo. A nova revolução, no entanto, precisa deixar que os mortos enterrem seus mortos para descobrir seu próprio objetivo. Uma frase muito poderosa. Deixar que os mortos enterrem seus mortos. O que isso significa na prática? Significa que a retórica, a fraseologia, não pode mais ser mais importante que o conteúdo. Em 1789, a frase grandiosa sobre a liberdade romana ia muito além do conteúdo burguês. Agora, na revolução que o autor vislumbra, o conteúdo social e econômico tem que ser mais importante do que qualquer discurso emprestado do passado.
A revolução precisa criar seu próprio vocabulário. Sua própria poesia a partir de suas próprias necessidades futuras. Toda a série, o que este capítulo adiciona ao quadro geral que estamos montando? Ele estabelece a ferramenta de análise central, a ideia de que a luta de classes e o peso da história são os motores dos acontecimentos. Se alguém acompanhou o episódio anterior, onde a gente descreveu as tensões que levaram a 1848... Exatamente. Agora vê como essas tensões explodem. Exatamente. Explodem em um conflito aberto e violento. Se não, basta lembrar que a França não era uma nação unida, era um caldeirão de interesses conflitantes. Este capítulo mostra o caldeirão fervendo e transbordando. É a chave para entender por que uma revolução que começou com a promessa de liberdade, igualdade e fraternidade terminou em um massacre e, como a gente vai ver, abriu caminho para um novo imperador. Isso. A derrota de junho é o evento que define todo o resto. E cria um vácuo, imagino. Exatamente. Com um vácuo de poder e uma fadiga política imensa. Todas as classes estão exaustas, assustadas ou desiludidas. E é nesse terreno fértil de medo e cansaço que uma figura que promete ordem a qualquer custo pode florescer. E essa figura já tem nome e sobrenome. Sim. No próximo episódio, veremos como Luiz Bonaparte, o sobrinho do grande Napoleão, vai capitalizar essa situação. Ele usa o poder do seu nome, que é o maior fantasma do passado de todos, para se apresentar como o salvador da pátria. E no fim das contas se tornar o coveiro da República. Exatamente. Então, para a gente fechar, o que podemos levar de mais importante desta nossa análise de hoje? Acho que a primeira coisa é que grandes mudanças sociais muitas vezes se escondem atrás de símbolos e discursos do passado. Essa fantasia pode ser um motor no começo, mas também pode se tornar uma prisão. Segundo, a Revolução de 1848 é apresentada aqui como um estudo de caso de como a repetição da história pode se tornar uma paródia trágica. As aparências de grandeza escondiam uma luta de poder brutal e uma profunda incapacidade de criar algo novo. E, por último, a ideia de que uma transformação real para essa linha de pensamento exige originalidade, exige a coragem de criar um vocabulário e objetivos próprios, olhando para as necessidades do futuro e não para as glórias empoeiradas do passado. O que nos deixa com uma pergunta para refletir: que fantasmas do passado nós continuamos a invocar nos debates de hoje e, mais importante, para servir a quais interesses? Uma questão que permanece tão relevante quanto era em 1851. Acompanhe o próximo episódio da nossa série para descobrir como essa história complexa e cheia de fantasmas culmina no golpe de Estado de Luiz Bonaparte.